Olá a todos. Em nome da BEG, temos o prazer de receber aqui o engenheiro Carlos Medeiros, diretor da Embry Engenharia. A Embry foi uma das duas premiadas do Prêmio ABEG 2025, e que já foi concedido há poucos dias atrás. E nós temos agora o prazer de ter o Carlos com a gente para fazer uma apresentação do projeto. Então, Carlos, você fica à vontade aí para você mostrar por que esse prêmio, por que esse projeto recebeu o prêmio ABEG. Boa tarde a todos. A Embry Engenharia se sente muito orgulhosa de ter recebido esse prêmio em conjunto com um colega, o Fred Falcone da ZF, que é um amigo, um parceiro, já trabalhamos juntos em outras obras. Primeiramente, a gente agradece a ABEG pela premiação. É um orgulho estar aqui recebendo o prêmio Sigmund Golombek. O nome Sigmund Golombek ele faz parte da história da minha cidade. Ainda como jovem engenheiro, a gente escutava os engenheiros sênios à época, os colaboradores, como proceiros, encarregados, falar e comentar que o grande engenheiro geotécnico, grande engenheiro de fundações daquela época, dos primórdios de Brasília, era o professor Sigmund Golombek. Isso muito nos orgulha e muito nos honra. Falando um pouquinho da Embry Engenharia, uma empresa de 39 anos de existência. Ao longo desses 39 anos, nós nos notabilizamos pela busca do conhecimento, em primeiro lugar, pela busca de soluções inovadoras. Nós temos alguns prêmios de inovação ao longo da nossa história. Por exemplo, o prêmio CEBIC de inovação Falcão Bauer, por inovações introduzidas no mercado brasileiro. Recebemos outros prêmios aí de associações co-irmãs, como a BMS também, ligadas à inovação, ligadas à história da empresa e à minha história propriamente dita. Falando um pouquinho da obra, é uma obra da Confederação Nacional do Comércio, um complexo hoteleiro. Essa obra que ela se notabiliza por ter como vizinhança dois outros hospitais, o Hospital Home e o Hospital de Olhos de Brasília. E nessas duas obras, coincidentemente, elas tiveram a minha participação como projetista e executor, que após a construção dos dois hospitais foram construídos bunkers de ressonância magnética. Esses bunkers estão muito próximos das estruturas de contenção. Isso fez com que cuidados especiais em termos de monitoramento fossem adotados na obra, né? A Embry Engenharia ela foi responsável pelos projetos de fundações, pelos projetos de contenções, pelo projeto de rebaixamento de lençol freático e conjuntamente participando ou supervisionando os projetos de drenagens e lajes de pisos do último laje de piso do último subsolo, além também de ter elaborado o projeto de instrumentação da obra. A gente vai falar ao longo dessa pequena apresentação desses projetos e dos desafios enfrentados nessa obra, certo? É importante também destacar que a obra teve participação de outros colegas. Por exemplo, o ATP da obra foi feita pelo professor Renato Cunha da Universidade de Brasília e pelo colega Fernando Aquino da SCAP. Também, quanto à instrumentação, ela foi conduzida pela Universidade de Brasília. A parte de inclinometria foi conduzida pelo professor Rafael Silva. A parte de vibrações, no caso, o monitoramento por geofones de baixa frequência foi conduzido pelos professores Roberto e Suzane, da Sismologia da Universidade de Brasília. Então, teve a participação de outros colegas. Na parte de projetos de drenagens, especificamente, o professor Haroldo Paranhos nos ajudou nesse dimensionamento, e no rebaixamento do lençol freático, o engenheiro Max, da
Centro-Oeste, da Solo Centro-Oeste nos ajudou também no dimensionamento e na instalação desse sistema de rebaixamento. Tá? Eu gostaria de apresentar aqui o segundo slide, que dá um panorama geral da obra. Né? Então, a obra é uma obra que tinha 2 subsolos, um andar semi-enterrado e mais 3 pavimentos, totalizando 25 mil metros quadrados de obra. Entretanto, em função do grade, ou seja, do desnível existente na obra, você tem pontos da escavação que atingem 16 metros de escavação a ser contida. Né? É uma obra certificada, com certificação LEED, certificação verde. Né? Aqui está um corte da obra em si. Então, em um determinado ponto desta cota superior até o fundo da caixa d'água, que estava próximo à estrutura de contenção, você tinha uma escavação de 16 metros de profundidade. Né? Foi feito inicialmente como sondagens preliminares, uma campanha de sondagem SPT, que identificou que os primeiros metros daquele empreendimento seriam implantadas na famosa argila porosa colapsível de Brasília. Subsequente a ela, você já tinha uma alteração de rocha, descrita aqui como siltes arenosos ou siltes argilosos, até o impenetrável. O projeto, no projeto, alguns aspectos relevantes do projeto. O projeto ele foi elaborado com bases em ensaios de campo e laboratório, ou seja, complementamente aos ensaios SPTs, foram feita uma campanha de ensaio geofísica, que a gente vai ver mais à frente aqui, que permitiu a elaboração de modelos em 3 dimensões. Foram feitos ensaios de laboratório complementares para subsidiar o dimensionamento das estruturas de contenção e os modelos numéricos que basearam o projeto de contenção. No caso, foi feita caracterização do solo, foram feitos ensaios de cisalhamento a cada 3 metros de profundidade, foram feitos ensaios triaxiais e outros ensaios complementares. Com essa campanha de ensaio, pôde-se elaborar e realizar modelos numéricos bidimensionais. No caso específico, utilizamos o software Plax, com auxílio e ajuda do colega Rafael Cerqueira, lá da Universidade de Brasília. Tá? Com os dados de campos, foi feita uma campanha geofísica. Com os dados de campo foram montados modelos bi- e tridimensionais, aqui já com a ajuda de um colaborador da Embry Engenharia, o professor Carlos Petrônio, e o engenheiro Rafael Silva. Ainda para subsidiar os projetos de fundação, foram realizados uma campanha de prova de carga bidirecional pela empresa LTEC, em parceria com a Arcos, lá de Belo Horizonte. Tá? Com essa campanha de prova de carga, foram realizadas 6 provas de carga na obra. Com essa campanha de prova de carga, o projeto executivo de fundações foi elaborado, cujas cotas, o projeto foi elaborado em estacas tipo hélice, e as cotas das estacas tipo hélices, elas foram baseadas nesses modelos bi- e tridimensional, modelos baseados nas geofísicas, modelos híbridos baseados nas geofísicas e nas sondagens de campo, no caso SPT, e nas provas de carga propriamente dita. Tá? A obra foi elaborada com fator de segurança de 1,6, ou seja, buscando a otimização dos resultados e dos custos. Tá bom? Durante a execução da obra em si, do estacamento tipo hélice, foi feito todo o monitoramento da obra e o controle da obra por energia,
o que permitiu, por exemplo, fazer previsões de capacidade de carga, previsões de curva carga-recalque, eu vou mostrar alguns slides a seguir, né? A estrutura de contenção, o projeto executivo, em termos de, foi elaborado em termos de equilíbrio limite, mas foram feitos modelagens para elementos finitos para verificar as deformações previstas naquela obra, até porque se tinha grande preocupação quanto às obras vizinhas e principalmente aqueles dois bunkers de ressonância que eu comentei anteriormente, que eles estavam sobre que eles estavam executados ainda no horizonte colapsível sobre radiez. Por que isso? Porque eles foram feitos a posteriores, os hospitais já estavam executados, então foi adotada uma solução em radier com tensões abaixo da tensão de colapso do solo, mas a gente tinha grande preocupação com essa escavação mais profunda do que os dois hospitais vizinhos, o que é sabido que qualquer alteração do estado de tensão do maciço poderia se provocar algum tipo de colapso e fazer com que aqueles buckles de ressonância paralisassem, porque as deformações admissíveis deles em torno de 1/1000. Por isso, o rigor no monitoramento da estrutura de contenção, com inclinometria e com geofones de baixa frequência, porque nós tínhamos medo de qualquer problema naquelas ressonâncias ser imputado à execução do nosso empreendimento, à execução daquela escavação, tá bom? Também, ao final da obra, foram instalados células de cargas nos tirantes e foi feito um monitoramento de recalque da edificação. Lembrando também que os projetos de rebaixamento e de drenagem foram baseados em ensaios de permeabilidade realizados no local e em medidas realizadas nos medidores de nível d'água e nos pesômetros. Apenas como caracterização, aqui está o perfil típico da obra, né, em termos de perfil geotécnico. Observe que a cava está praticamente totalmente implantada dentro da argila porosa colapsível de Brasília, tá? O final da cava ela está aproximadamente 1 metro abaixo do lençol freático, por isso que foi necessária a instalação de um sistema de rebaixamento para execução de blocos, laje de fundo, etc., né? Aqui está os índices físicos, os principais índices físicos realizados ao longo da cava foram sempre realizados nas profundidades 3, 6 e 9 metros, né? Em termos de ensaio geofísico, foi feita uma campanha de ensaio geofísico passando as linhas geofísicas exatamente no alinhamento dos pilares. Por que isso? Porque ali é uma região onde a unidade geológica são as ardósias, que apresenta muitos dobramentos, né? Então, observe que o perfeito casamento entre as sondagens SPT realizadas na obra e a sondagem SPT realizada na obra e a resistividade. Então, observe aqui que o material competente, que a gente classificou aqui em torno de 30 golpes, está aqui com a resistividade aqui em torno de 4 a 5 mil ohms aproximadamente. E observem que se eu fizesse, eu exportei aqui, olha, a extrapolação das sondagens SPTs para a geofísica. Então, observe que se eu fizesse o projeto único exclusivamente baseado na média dos SPTs, eu teria estacas curtas, sem embutimento, tá? E
para se obter a capacidade de carga requerida, nesta obra trabalhou-se com estaca tipo hélice de 50 e 60 centímetros, por exemplo, estaca de 50 para 100 toneladas, era necessário o embutimento dessas estacas, no mínimo 3 metros acima, 3 metros dentro dessa camada resistente. Observe aqui, por exemplo, que a camada resistente, olha, ela está aquém daquilo que tinha sido estimado pela simples interpolação das sondagens da SPT, mostrando a importância da geofísica e do qual se pode se ajustar o comprimento das estacas previamente. Então, o projeto executivo ele foi feito, evidentemente, com base nas provas de cargas bidirecional, nos resultados de provas de cargas bidirecional, e nesse modelo híbrido SPT geofísica, certo? E o controle executivo foi feito por energia para garantir que, de fato, isso aconteça no campo. Então, aqui está mais alguns ensaios apresentados, ou seja, ao longo da cava foram retirados corpos de prova. Basicamente, os corpos de prova foram tirados acima do lençol freático, ou seja, 3, 6 e 9 metros, estavam todos ainda dentro do horizonte colapsível. Né? Isso fez com que nós obtivéssemos resultados médios em termos de coesão e ângulo de atrito e que pudéssemos alimentar os nossos modelos numéricos com assertividade. Tá? Também foram feitos ensaios tiraxiais nessa obra. Tá? Essa obra ela foi usada como base de uma dissertação de mestrado do colega Rafael Cerqueira, já defendida. Então, ele, em sua dissertação, ele traz muito mais dados e descrições da estrutura de contenção em si. Ele avaliou a estrutura de contenção propriamente dita, tá bom? Então, aqui está o lançamento da obra como um todo, ou seja, as instrumentações realizadas, os inclinômetros, aqui que são esses 2 pontinhos, os geofones instalados mais acima, né? Os medidores de nível d'água, ou seja, aqui todo a planta de instrumentação da obra em si. Observe aqui a cava, nesse momento nós ainda estamos a 2 metros acima do final da cava, mas decidiu-se realizar as estacas hélices a partir deste ponto, para não ser necessário reforço de solo. Se escavássemos mais, não teria suporte para as máquinas tipo hélice, teria que fazer algum tipo de reforço de solo. Então, optamos por executar as estacas 2 metros acima da sua cota de projeto, entretanto, aumentando os comprimentos de armações, etc., tá? Para evitar um reforço de solo na obra como um todo. Reforço de solo, antecipar as drenagens, antecipar o rebaixamento do lençol freático. Tá bom? Então, observe que a obra ela foi feita com dupla fileira de estacas, mas por que ela foi feita com dupla fileira de estaca? Um único motivo. Observem que essa seção aqui, ela tem, no final da cava, ela vai ter aproximadamente 12 metros de profundidade. Se eu fosse fazer uma solução tradicional, que seria uma linha de estacas, seriam necessário 3 ou 4 linhas de tirante. Como adotamos a solução de dupla fileira de estacas, já que nós tínhamos 6 metros aqui de espaço horizontal, entre a primeira fileira e a segunda fileira, isso fez com que conseguíssemos equalizar a obra com uma única linha de tirante. Então, em termos de prazo, essa solução ela foi 6 meses, ela reduziu o prazo da obra em 6 meses, ou seja, 6 meses de custo administrativo, de custo da própria solução, dos próprios tirantes, com economia razoável. Então, a solução em dupla fileira de estacas foi tomada em função de custos e prazos. Aqui está uma vista da obra em si, né? Uma única linha de
de tirante, são tirantes pesados, né? As estacas da contenção de 60 centímetros, executadas aí a cada 80 ou a cada metro, dependendo da posição dela dentro da obra. Mais uma seção típica, né, a inclinometria, né, então nós sempre adotamos duplas de inclinômetro, uma dentro da estaca, para, de fato, determinar a deformada da estrutura de contenção, e uma inclinometria imediatamente atrás dessa, em solo, ultrapassando as cotas de ponta de estaca. Tá? O objetivo era verificar a deformada da estaca e verificar se não tinha uma ruptura global, ou seja, alguma ruptura passando por debaixo da ficha da estaca. Tá? No final da escavação, a área técnica da obra, eles pediram para escavar 1,5 metro a mais, já que a obra tinha rebaixamento, escavar 1,5 metro a mais para facilitar as execuções dos blocos, porque eles tinham formas metálicas, então eles queriam escavar 1,5 metro a mais, demolir aquelas estacas hélices, colocar a forma, o aço também era pronto, e acelerar a obra. Então, nós autorizamos isso desde que ficasse uma berma aqui de aproximadamente 3 metros nas duas laterais da obra. Inadvertidamente, eles fizeram uma sobreescavação de 1 metro, além do que já estava previsto, de mais 1,5 metro, reduzindo ficha, aumentando os esforços. Então, foi interessante porque os inclinômetros que estavam em solo registraram que a estrutura de contenção se deslocou alguns milímetros como um todo, ou seja, o pé da estrutura de contenção deslocou uns 5 milímetros em relação à sua posição original, né? Ou seja, cada ação tem uma reação. Tá? Então, causou-se um estresse na época, mas continuou-se monitorando, viu que tinha se estabilizado, e não foi necessário fazer nenhuma medida extra. Aqui está a instalação dos inclinômetros, né, dentro do estaqueamento. Foi sempre feito um dentro do estaqueamento e a 1,5 metro atrás dele foi feito um em solo. Então aqui você está vendo dentro da estaca e você está vendo o em solo, certo? Então, o primeiro inclinômetro media a deformada da estaca, o segundo inclinômetro media, além da deformada do maciço, ele media o comportamento global da estrutura de contenção e do maciço como um todo. Os modelos numéricos, eles permitiram que as leituras de inclinometria fossem comparadas com as deformadas. Evidentemente que quando se instalou a primeira linha de tirante com muita carga, ou seja, esses tirantes aqui tinham quase 700 quilonewtons ou 70 toneladas forças, a estrutura de contenção se deslocou para a montante. Observe que ela teve um deslocamento negativo aqui em torno de 4, 5 milímetros. Tá? E à medida que a cava foi avançando, nós podemos comparar as deformações medidas pela inclinometria, as deformações da estrutura de contenção, com as previsões numéricas, né? O que foi muito, muito bacana. Né? Ou seja, aqui são 2 seções de inclinometria. Esta foi a deformada final da inclinometria e esta outra aqui, uma outra deformada, certo? Então, aqui claramente você observa, ó, nessa aqui que você tinha 2 leituras, uma dentro da estaca e outra no maciço, que houve um deslocamento, nesse caso aqui específico, de 1 milímetro da ponta da estaca.
Também foram instalados pesômetros e medidores de nível d'água, além de aproveitando também os medidores de nível d'água para fazer os ensaios de permeabilidade do solo, né? Então, isso alimentou o dimensionamento da drenagem definitiva e do rebaixamento provisório que foi realizado na obra, né? Então, isso foi feito ao longo do ano, né? Ou seja, então, foi possível registrar a flutuação do lençol freático e a piezometria ao longo do ano, tá? Com isso, podemos projetar a estrutura podemos projetar o rebaixamento com assertividade, as drenagens, as bombas efetivamente necessárias e a laje de piso, ou seja, porque a laje de piso, ela apesar de ter uma drenagem, foi considerado a falha do bombeamento. Se o bombeamento falhasse, você teria subpressão naquela laje, que subpressão seria essa? Então, a pisometria alimentou esses dados e a laje de piso foi assim projetada. A laje de piso foi projetada pelo colega Rodrigo Hans sob a nossa supervisão. E a drenagem ela foi feita a 4 mãos pelo colega Haroldo Paranhos, com a nossa participação. E o rebaixamento, o projeto foi nosso, e a execução do rebaixamento foi da Solo Centro-Oeste, do colega Max Barbosa. As estacas hélice, em função dos dobramentos existentes nas obras, eles tiveram uma variabilidade em suas profundidades, entre 12 e 17 metros. Foram executadas 550 estacas tipo hélice ao longo de todo o estaqueamento e foram todas monitoradas por energia, certo? O monitoramento por energia ele tem a grande vantagem de buscar a capacidade de carga auferida, ou seja, foi calculada qual a energia, por exemplo, a estaca de 50, qual a energia de instalação estava relacionada a uma capacidade de carga admissível de 100 toneladas força. No caso dessa obra específica, 35 megajoules. Então, esse projeto ele foi executado com o seguinte roteiro. Cada estaca dessa, esse projeto executivo, estava com cada uma das estacas com sua profundidade definida naquele modelo híbrido SPT geofísica. Então, por exemplo, vamos supor que a estaca tivesse 15 metros. Se ela chegasse nos 15 metros de profundidade e estivesse atingido os 35 megajoules, essa estaca de 50 centímetros, esses 35 megajoules estão relacionados a 1.000 quilonewtons ou 100 toneladas força. Então, mas caso ela chegasse nos 15 metros e tivesse, por exemplo, com 30 megajoules, ela foi perfurada um pouco mais até atingir os 35 megajoules para garantir aqueles 1.000 quilonewtons ou 100 toneladas força. Ou seja, foi feito um controle paralelo de campo e, evidentemente, também todas as pontas de estacas aqui foram recuperadas, né? Ou seja, foi seguido o procedimento normativo, ou seja, iniciar a concretagem, pressurizar o sistema da hélice contínua sem subir o trado, e, complementarmente, ainda foi feita uma sugestão que está no DFI desde 2003 e em algumas publicações minhas, foi concretado os primeiros 30 centímetros de estacas, o trado retornou à posição original, reperfurando a estaca e misturando algum detrito, algum material solto que tem ficado naquela ponta da estaca, e depois concretada a estaca normalmente, tá bom? Esse procedimento ele pode ser verificado pelo próprio boletim de monitoramento. É só comparar, para saber se uma estaca tipo hélice está seguindo o processo normativo, é só pegar um boletim de campo, verificar a cota de escavação, vamos supor que a cota de escavação está a 11 metros.
e verificar o início da concretagem. Se o início da concretagem está na cota, por exemplo, 10,50, ela não seguiu o procedimento normativo. Então, é muito fácil verificar se esse procedimento normativo está sendo atendido na obra, tá bom? E hoje, em tempos de IA, de inteligência artificial, eu ainda não criei, mas pode ser criadas rotinas para verificar isso automaticamente. Algumas coisas de monitoramento de hélice, hoje a gente já usa a inteligência artificial. Aqui estão as provas de cargas bidirecional, são provas de cargas da Arcos, uma empresa local, o LTEC, ele tem uma parceria com a Arcos, e o engenheiro Gabriel Veras, que representa a Arcos aqui no Distrito Federal e realiza prova de carga em boa parte das obras aqui no Distrito Federal. A grande vantagem que eu vejo na prova de carga bidirecional não é nem a separação da ponta com o atrito. Então, você verifica que realmente as estacas realizadas lá no local, elas tinham ponta. Observem que a deformação, houve aqui uma equalização, né, de forças, evidentemente, para posicionar o macaco, mas observem que a deformação do segmento abaixo do macaco é irrisória. Significa que a ponta teve uma boa resposta, né? Que houve uma ruptura da parte acima do macaco. Mas a grande vantagem hoje que eu vejo na prova de carga bidirecional é a segurança, é afastar o ser humano daquele sistema, né? Eu já vi, graças a Deus não machucou ninguém, mas eu já presenciei acidentes durante uma prova de carga, ruptura de tirante, por exemplo, né? Você faz ali, por exemplo, 4 tirantes, eles nunca estão equalizados. Então, a adoção dos macacos, das células de cargas, dentro da estaca, elimina esse risco humano, o risco de acidentes. Além de te dar mais informações, né? Ainda na estrutura de contenção, aqui a gente vê a professora Suzana Maia. A professora Suzane é do Departamento de Sismologia da Universidade de Brasília, e ela instalou 4 geofones próximo aos bunkers de ressonância magnética. O objetivo era verificar se durante as nossas escavações, ou se tivesse alguma deformação durante a execução, qual o nível de vibração que provocaria naquelas ressonâncias magnéticas. Ou seja, aquelas ressonâncias, elas faturam milhares de reais por dia. Então, o empreendimento tinha muita preocupação em não causar nenhum dano nessas ressonâncias, e se tivesse algum tipo de reclamação, ele queria estar munido de dados de inclinometria e de sismologia, no caso, né, para poder se defender. Ou não, né? Ou seja, às vezes poderia ser que as nossas estruturas, de fato, provocaram algum dano na circunvizinhança. Tá? Os sismógrafos, evidentemente, registrou, né, vibrações, mas todas as vibrações estavam ligadas à operação dos próprios maquinários de escavação, o trânsito, a escavação propriamente dita, né? Não foi registrado nenhuma vibração referente a deslocamento do maciço, o que nos tranquilizou, né? Não só a nós, como o empreendedor em si. Tá? A modelagem numérica foi realizada com base nestes parâmetros, a grande maioria deles obtidas em ensaios laboratoriais realizados na própria obra. Outros, o que nós não tínhamos, foram complementados pelos ensaios realizados pelo professor Juan Reboledo, no campo experimental da Universidade de Brasília, que estava relativamente próximo da obra,
e no mesmo horizonte, no horizonte colapsível, certo? Então a gente acredita que, em função dos ensaios realizados na obra, ensaios de elementos, ensaios teraxiais, e complementarmente usamos os parâmetros obtidos pelo professor Robledo, que o modelo numérico, de fato, poderia refletir a realidade, né? A grande crítica que se faz, muitas vezes, aos modelos numéricos é justamente o input, né? Os dados de entrada. Então, aqui, no caso específico, tínhamos dados de qualidade. Então, aqui, apenas algumas ações realizadas durante o projeto de fundações. A obra ela foi projetada no GEO5, ela foi feito um double check em termos de equilíbrio limite, ela foi projetada no GEO5, mas também verificada no CIPCAD. Os resultados foram muito parecidos em termos de esforços e deformações estimadas, né, porque são softwares que usam os mesmos métodos de dimensionamento, os mesmos métodos de ruptura, né? E a obra, em termos de deformação, foi modelada no Plax 2D, com os parâmetros apresentados no slides anterior. Aqui está a cava avançando, né? Ou seja, essa solução de dupla fileira de estacas, ela permitiu que muito rapidamente se chegasse no fundo da cava. Então, você ainda não tinha as linhas de tirante o início das linhas de tirante sendo executadas aqui, mas você já tinha máquina hélice na obra, tá? É uma obra que tem 200 metros de comprimento, ela é bastante extensa, né? E aqui já uma vista da estrutura avançando, estroncando a cortina de contenção, tá? Ficamos ainda com alguns tirantes definitivos, né? Ou seja, a fachada oeste e a fachada leste, que é essa aqui mais baixa, são estruturas de contenções definitivas e são onde as células de cargas foram instaladas nos tirantes. O monitoramento por energia, ele tem uma grande vantagem, ele nos permite, inclusive, fazer uma previsão de curva carga-recalque, distribuição de carga ao longo da profundidade, tá? Isso veio da minha tese de doutorado, Silva 2011, onde eu comprovei que a energia de instalação das estacas tipo hélice, ou de qualquer estacas escavadas, está diretamente relacionada com a sua capacidade de carga. Porque isso é fato. Observem, por exemplo, o ensaio SPT. O SPT é um ensaio de energia. 65 quilos caindo de 75 centímetros de altura são mais ou menos 475 joules. Então, convencionou-se no passado a se representar o ensaio SPT por golpes, mas poderia multiplicar o número de golpes pelo valor teórico de 475 joules e ter um perfil de energia. Então, aqui, por exemplo, está o NSPT da obra, né? E está o perfil de energia. Você vê que tem é bastante similar, né? Houve um pequeno descolamento aqui, mas é natural. Aqui, a previsão feita, ou seja, nós conseguimos fazer isso estaca a estaca. A previsão de transferência de carga feita, aqui uma estaca, evidentemente, e a previsão da curva carga-recalque. Aqui, no caso, nós usamos o método Sintra e AOC, 2010, se eu não me engano, tá? E ele dá esse pequeno problema aqui nos primeiros metros, tá? Eu não consegui publicar, e até publicar agora no Cobranseg, mas eu fiz uma proposta de corrigir as curvas até 25% da carga de ruptura com deformação elástica mais um delta X, tá certo? Que aí ela se aproxima bastante e essa curva praticamente cola nessa aqui, tá bom? Mas essa aqui foi a curva que eu publiquei no último CEF. Então, ela pode ser melhor ajustada. Então, o controle por energia tem essa vantagem, ou seja, ele tem muita similaridade com
com perfil de SPT, com perfil de NSPT, e você pode ainda estimar a transferência de carga e a curva carga-recalque, evidentemente podendo melhorar essa curva e muito. Observe, isso aqui é o projeto em si, né? O projeto de fundação, como dito, ele saiu com a profundidade estimada com base no SPT, prova de carga bidirecional, e principalmente no modelo híbrido 2 e 3D, geofísica e SPT, mas ele saiu com uma energia meta. Então, por exemplo, para as estacas de 50 centímetros, para elas atingirem aquelas 1.000, 1.100 kilonewtons ou 100, 110 toneladas forças, ela tinha que atingir uma energia mínima de 40 megajoules. E as estacas de 60, se eu não me engano, na obra trabalhou-se entre 1.300 e 1.400 kilonewton, ela tinha que atingir 55 megajoules. Então, por exemplo, na estaca de 50, vou pegar esse exemplo aqui, eu não estou conseguindo ver, mas vamos imaginar que sejam 12 metros. Se ao chegar nos 12 metros ela ainda não estiver nos 40 megajoules, a estaca vai ser perfurada um pouquinho mais. Entretanto, se os 40 megajoules forem atingidos com 11, aí cumpre-se o projeto. O objetivo nesta etapa não é economia, e sim segurança, tá bom? Lembrando que você tem uma variabilidade. A gente mostrou durante a minha tese de doutorado, isso foi mostrado que você tem uma variabilidade ali em torno de 10, 15% desse resultado. Então, chegou na profundidade, não atingiu a energia, perfura um pouquinho mais. Atingiu um pouquinho antes, chegue na profundidade. Então, esse aqui é um exemplo claro, né, de uma obra e da variabilidade na obra, certo? Então, observem que em algumas regiões foi necessário que se perfurasse mais. Regiões que estão longe, olha onde está o furo de sondagem e onde está acontecendo esses dois fenômenos. Essa região aqui, por exemplo, mesmo com geofísica, mesmo com essas sondagens SPT, foi necessário perfurar um pouquinho mais. E esta outra região aqui atingiu-se a energia um pouco antes da cota de projeto. Esses são os dobramentos localizados, existentes no nosso maciço aqui, o topo da camada de ardósia. Aqui uma vista panorâmica das drenagens, né, e do piso armado, né? O piso aqui estronca a estrutura de contenção, né? Era uma premissa de obra. E ele também foi projetado para, caso o sistema de drenagem falhe, ou seja, os bombeamentos não funcionem adequadamente, os pisos foram projetados para suportar a poropressão registrada na piezometria instalada na obra ao longo de um ano. A contenção ela foi feita em dupla fileira de estacas, né? Foram executadas na segunda fileira, que eram estacas mais rasas, com estacas escavadas mecanizadas, e na primeira fileira ela foi executada com estacas tipo hélice, porque atingiu o lençol freático. Tá? Um processo executivo, né, ou seja, o maciço, as primeiras escavações, que permitiu a execução das estacas tipo hélice. Aqui não está representada a segunda fileira, mas tinha a segunda fileira de estacas aqui, a montante das duas cortinas, norte e sul. As fundações, o desempenho das fundações, o desempenho das fundações foi verificado por meio de um controle de recalque. A obra já chegou, está praticamente finalizada, e tivemos deformações máximas registradas na obra em torno de 15 milímetros e distorções angulares aí na casa de 1 para 800, de 1 para 1000, ou seja, uma obra em termos de deformação muito
tranquila. Muito também pelo controle realizado na obra por energia, que ele tende a uniformizar a capacidade das estacas, consequentemente, uniformizou a capacidade de carga das estacas, uniformiza também as deformações. Basicamente era isso que eu queria apresentar da obra em si. É um projeto bastante complexo, não é, Carlos? Teria sido este o maior desafio da Embry ao longo dos seus quase 40 anos de existência? Esse projeto, ele de fato, ele teve seus desafios, né? Ele contou aí com a colaboração de N profissionais, foi extremamente instrumentado, mas não foi o maior desafio. Por falar em desafio, eu acredito que o maior desafio da Embry Engenharia foi construir 3 subsolos sob um hotel já construído e ocupado, né? E esse foi um desafio. Então, isso aí nós perdemos algumas noites de sono. Isso foi quando? Quando, em que cidade? Foi em Brasília também, no setor hoteleiro de Brasília, há uns 20 anos atrás. Foi uma obra que, quando nós estávamos a obra em si, a Embry Engenharia, ela tem um braço também estrutural. Nós nascemos de uma empresa de cálculo estrutural. Nós ainda temos um departamento de cálculo estrutural dentro da empresa, com uma profissional, a Cristiane Dias. Então, no passado, nós realizávamos obras de fundação, reforço de fundação e reforço de estrutura. Então, essa obra ela foi interessante, que nós fechamos a obra no valor global. Quando a obra chegou com 50% de sua execução, o meu sócio me liga e fala: vamos parar a obra porque vamos dar um chute aqui, você tinha um orçamento de 1 milhão, nós já tínhamos gastado 1 milhão e ainda estávamos com 50% da obra executada. Isso 20 anos atrás, eu não sei quais são os números. Aí eu coloquei ele no carro e levei na obra. Quando ele viu a obra e o desafio, eu falei: não, vamos terminar, depois a gente resolve o problema. Mas o construtor foi super compreensivo e transformou a obra por administração, né? Mas ali realmente foi um grande desafio. Fizemos outras obras desafiadoras também, como a reabilitação da barragem de Guaricana, no Paraná, uma obra, talvez a maior recuperação em reação ao álcool agregado já realizada no Brasil. Ela também foi bastante desafiadora. Outra característica da Embry, Carlos, que você nos contou em outras entrevistas, é o vínculo da empresa com a área acadêmica, né? É um vínculo muito sólido, muito histórico, inclusive. Podia falar um pouco disso? Sim, Elvio. Realmente a gente tem um vínculo histórico, né? Assim, se eu fosse dar um conselho, por exemplo, os jovens geotécnicos, os jovens engenheiros que provavelmente assistirão esta palestra, eu diria para ele que estudem todos os dias, se possível, né? Por exemplo, eu trabalho com solo desde 1983, porque eu fiz escola técnica no curso de estradas. Aliás, desde 1980. Então, são 40 anos trabalhando com solos. E eu não vou dizer que eu estudei todos os dias, mas eu estudo quase todos os dias. Tem as minhas bibliografias de referência, como Tazag Peck, que é um livro clássico, o Red Book do professor Felênios, os livros do professor Alonso, né? Ou seja, então estudem, isso devo muito a essa interação com o meio acadêmico, no caso específico da Universidade de Brasília. Se a Embry é o que é, ela deve muito à Universidade de Brasília. Até durante a apresentação você viu que várias vezes a gente comentou com professores da Universidade de Brasília como colaboradores da obra em si, né? E isso me orgulha, porque eu vi ali a geotecnia da Universidade de Brasília nascer, sendo arquitetada e nascendo, ou seja, eu presenciei a contratação de praticamente a totalidade daqueles professores, fui em banca de
de arguição para professor da Universidade de Brasília. E ter eles hoje como amigos, acima de tudo, é muito bom. E devo muito a eles, aqui faço um agradecimento público a todos eles, na pessoa do professor José Camapum de Carvalho, né? Também é assim, uma coisa que muito me ajudou na minha trajetória, até anterior à Embry, porque quando eu me associei à Embry, a Embry já tinha 5 anos de história. Foi um período que eu trabalhei como engenheiro júnior numa empresa chamada CA Engenharia, de dois colegas, o Ananias e o engenheiro Francisco Oliveira Filho. O Ananias não era engenheiro, mas o engenheiro Francisco Oliveira Filho, ele tinha uma formação, tem, que ele está vivo, falei com ele ontem, é uma formação fantástica, fez um mestrado profissional na Alemanha. Então, eu tive a sorte de ter ele como meu tutor, ou seja, com muito rigor. E nada assim também, a gente está falando de sorte, também dei sorte, por exemplo, de como recém-formado, ainda até antes da Embry, abrir a minha pequena empresa de engenharia, né, na engenharia de solos, na época, que chamava-se Consultec, Consultoria Geotécnica, até uma coragem, né? Um menino como consultor geotécnico, né? Mas eu tive sorte naquela época, já por indicação dos colegas da Universidade de Brasília, fazer trabalhos, por exemplo, para birô de projetos com a Sênio e com o André Miura, o André e o Miura, ou seja, esses profissionais me ajudaram muito, me ajudaram a formar, me mostraram o que era risco, me mostraram quais são os cuidados que eu deveria ter, né? Então, assim, dei sorte. E ao longo da minha trajetória, por exemplo, conviver com colegas como o professor Berecilas Polido. O professor Berecilas Polido, eu o conheço, Elvio, desde que eu era estagiário, para você entender. Ele não me conhecia, porque eu acho que ele não dava bola para o estagiário dele, para os estagiários da obra, né? Mas eu trabalhei na primeira obra que eu trabalhei ainda como estagiário, ele era o projetista, né? Então, ouvir aquelas orientações dele, aquela tomada de decisão dele, aquilo ali vai te moldando. E por estar em Brasília, onde muitos colegas, muitos geotécnicos nacionais atuam aqui, como o professor Mauro, o professor Aó, que atuou já muito, o Milton Golombek, o Fred Falcone, né? Ou seja, o Cepolina. Então, ou seja, eu tive a oportunidade de trabalhar com esses colegas e de cada um você aprende um pouquinho, você vai amadurecendo, né? Você vai reformulando os seus conceitos, né? E o mais bacana é que são todas pessoas muito simples, muito afáveis, entendeu? Acho que quem faz é solidário, quem faz não esconde conhecimento, entendeu? E até hoje, quando tem alguma dúvida, alguma coisa, não me furto em ligar para alguns deles, né? Às vezes vou fazer uma obra lá no Recife, aí consulto meu irmão, Alexandre Guzmão, Salvador, falo com o Luiz Edmundo, e assim vai, né? Vou lá para o sul, tem o Luiz Olavo, né? O Luiz Antônio Uti, que eu consultei agora recentemente. Então, a gente... É uma comunidade que troca muita coisa, né? Que troca muito conhecimento, muita experiência. A gente trabalha com materiais e fenômenos da natureza, ou seja, cujo comportamento nem sempre é previsível, né? Todos, imagino que todos sofrem ou padecem do mesmo problema, ou seja, você projeta a obra, mas você tem certezas ali, né? Será que aquilo vai dar certo? Né? Muitas vezes você depende de terceiro, você faz um projeto e é uma terceira pessoa que vai executar, né? E você está longe daquela obra, então é complexo. Com certeza, com certeza. Muito bom, poderíamos continuar conversando aqui por um longo tempo, Carlos, mas nosso objetivo aqui foi cumprido. A BEG cumprimenta mais uma vez pelo prêmio
e nos vemos aí em breve para novas entrevistas. E parabéns. Estou à sua disposição, à disposição da ABEG, à disposição dos colegas. Se quiserem alguma informação específica, só me procurar diretamente, que eu terei o prazer de atendê-los. Muito obrigado. Muito obrigado.